Iniciando hoje a gravação do Podcast 00, tendo hoje o cenário político brasileiro e eleições 2018. Comigo aqui, né, lado a lado. Eu sou o Rafael, a gente... Bruno. E aqui Marcos Kennedy, né, que sempre esquece de se apresentar no início da fala. Então, a partir de agora a gente vai estar aqui conversando e dialogando referente o que a gente espera, né, desse ano, né, das eleições 2018, como o cenário político está montado, né, para que tudo isso aconteça, certo? Algum de vocês quer iniciar fazer uma apresentação panorama? Meu, eu só queria ler um negócio aqui rapidinho, pode? Por favor. É um negócio que, a hora que o Marquinhos ele falou desse podcast que a gente tá gravando agora, eu queria ler um negócio aqui pra vocês e depois a gente diz quem que disse. Mas tem cara aí, um personagem histórico, bastante histórico, todo mundo em maior ou menor grau vai conhecer esse cara. Ele disse uma coisa mais ou menos assim, ó. Socialismo, replicou ele agressivo, deixando de lado a xícara de chá. É a ciência de estar com o bem-estar geral. O comunismo não é o socialismo. O marxismo não é o significado do socialismo. Vou tirar o socialismo dos socialistas. Quem que disse isso? Quem que você acha, velho? Quem que você acha que disse isso daí? Cara, é pesado, hein, Pegou velho? agora, mano. Pegou, né? Pegou. Você tira essa referência de onde, mano? A gente não ouve dizer assim, eu acho que para começar a discussão, a gente não ouve dizer aí bastante que vamos acabar com os esquerdopatas, porque Hitler foi esquerda e não sei o que lá. O Caça às Ele Bruxas, acabou de né? dizer isso aqui, ó. Ele que disse. Falas do Adolf próprio? Hitler. É. Falas do próprio. Acho que é bacana a gente dar um tom aí, né? Colocar as coisas no lugar. O que você acha disso daí, Bruno? Ai, meu Deus, mano. Olha, primeiro que é difícil, né, a gente dar um panorama, né? Você já trouxe um personagem aí que gera muita reflexão, Sim. gera uma problemática muito grande, e que, na verdade, mudou o cenário depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da ascensão dele, né, no final da Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial e pós-guerra, mudou-se totalmente, né, esse cenário através desse personagem que você trouxe. Ele é um cara que ele moldou as nossas vidas, querendo ou não, cara. Ele trouxe, é verdade. Querendo ou não, a gente ainda respira alguma coisa, né? Mas trazendo pro nosso cenário aí, Marquinhos. Então, o que a gente tem aí colocado, né? Bem lembrado aí a citação, porque né, hoje em dia, né, uma coisa interessante você acabou citando aí, que né, Hitler hoje é confundido até com esquerda, né? Mas Exatamente. eu acho bacana porque, assim, quando se criou essa ideia de caça às bruxas, né, a certas vertentes da esquerda, ele veio à tona novamente, meio para equiparar como se assim, ó lá, vocês têm um referencial no mal, como se, tipo, também do outro lado não existisse o mal. Na verdade, a gente luta contra isso. Exato. Né? Interessante essa situação. Cara, eu acho interessante a gente dar uma pautada no seguinte, né? O Brasil que a gente tá vivendo agora, entendeu? Porque, assim, eu vejo o seguinte, a partir das eleições de 2014, né? Na verdade, o final das eleições de 2014, quando a Dilma leva, né? E ganha ali, que é por aquela diferença mínima, né? Comparada ao outro candidato. Aquele que não deve ser nomeado. O Aécio Never. O que eu percebi que a partir daquela data pra frente, né, você tem uma divisão nacional, né? Você vê que o Brasil ele começa a se polarizar, ele começa a, digamos assim, o meu lado tá certo, o seu não. Né? E todos aqueles que foram para um lado acabaram sendo julgados, condenados, e o outro, não, mas eu não tenho culpa porque eu não tinha, né, tive nada a ver com isso, blá blá blá, né? Aquela velha história, né? A culpa não é minha, né? Eu votei no Aécio. Mas isso aí que você tá falando, eu acho até que é um pouquinho antes, cara. Você lembra daquela brincadeira lá do não é só por 20 centavos? Não, mas eu acho que em 2014 foi o divisor. Não se trata, na verdade, 2014 de polarizar, Isso. né? Não se trata. Acho que não tem uma data de nascimento. Eu sinto... Não se trata de 2014 ser esse processo divisor. Não, é anterior, mas assim, eu verdade, sinto que 2014 ficou latente, ficou mais forte. Você diz que aí a mídia começou a tomar um lado. tomar lado e as Isso. coisas começaram a ficarem... Porque antes porque antes, ao meu ver, ainda era meio nebuloso. A partir de 2014 é muito claro quem defende o quê e quem eu devo combater. Entendeu? E quem eu vou culpar, quem eu vou jogar todo o ônus dos problemas nacionais. Digamos que nós vamos trazer à tona 3 palavras para definir o início da nossa discussão. Mano. Deus, pátria e família. Exatamente. Né? Quando eu trago essa questão e coloco, né, que essas 3 palavrinhas, né, vai definir a sociedade brasileira, não é um absurdo pensar dessa forma. De jeito nenhum. Né, porque realmente é o que acontece. Né, em 2014... principalmente depois da eleição, isso acho que veio
né, de uma escancarada, que aí é os movimentos que a gente tem. Então, por exemplo, entendendo, né, o que aconteceu durante esse período do golpe, nós estamos encaminhando já para 2 anos, né? 2 para 3, cara. Do golpe aí. Né? Os caras vão sair só na eleição desse ano. Não, quanto isso aí já não há mais a menor dúvida, cara. Isso aí acabou. O cara vai... E nesse sentido... E eu digo mais, eu ainda tenho dúvida se vai ter eleição em 2018. Tá difícil, hein, mano? Tá difícil. Bom, a gente vai chegar, não adianta a pauta. Não, mas vamos chegar mas vamos chegar eleições. Nesse sentido, eu entendo que a população, assim como em 64 existia a Marcha de Deus... Marcha para a família, né? Marcha de Deus para a para a família, família. isso. Né? Você sabe que teve a versão dela em 2014, né? Que trouxe a burguesia, né, em grande número, aliás, em pequeno Como é que era a número, musiquinha, mas né? que foi massificado, né, e tornaram eles um grande número, que é a mesma coisa que aconteceu com todo esse movimento da camisa verde e amarela. Né? Isso. É a mesma coisa. Se tem lá na rua milhares de pessoas e se colocam que tem milhões. Só que aí você tem que pegar e você não pode deixar de lado o papel que já teve nessas manifestações. Extremamente... É um papel de noticiar o que se acontece. A gente lembra que em algumas, ou na maioria dessas manifestações, existiam alguns focos de atenção da mídia. Sim. Era um domingo lá, e domingo tradicionalmente é o dia do futebol, é o dia do esporte espetacular ou qualquer coisa parecida, e os caras faziam cortes específicos para mostrar uma manifestação dos camisas amarelas que estava acontecendo na Paulista. Eu lembro muito bem. Os metrôs ficaram abertos. Eu lembro muito bem que existiam outras O manifestações. governo liberou a catraca. Com ideias contrárias a essas que estavam acontecendo na Paulista, e o viés pelo qual essa mídia olhava isso daí era completamente diferente, que era marginalizando, era focando, olha o Black Bloc, quebrando a parede do banco, quebrando a vidraça do banco. Então você percebe que não é uma manifestação espontânea do povo. Sim, mas ó, pegando esse gancho aí, dá pra falar com mais propriedade, que é o seguinte, né? Quando eu falei 2014, no sentido de polarização nacional, foi no quê? No caso das eleições, resultado eleitoral criou uma polarização no qual a mídia e outros setores mais conservadores, reacionários se aproveitaram para poder dividir mais ainda a nação. Isso é normal. Quando você citou 2013, ou foi o Bruno, se não me engano, aí eu posso falar com mais propriedade, porque assim, as manifestações, né, de julho de 2013, né, que pararam o Brasil, que na verdade não é bem por aí, né? É isso que eu ia falar, na verdade né, foi um fenômeno que ele foi processual, ele foi crescendo, foi tomando camadas e camadas, onde setores tanto da esquerda como da direita se aproveitaram para levantar suas... A parada do, olha, é apartidário então, o negócio. Até chegar na loucura, que aí para mim é esquizofrênico, de falar assim, não, isso é uma manifestação apartidária. Cara, digo de passagem, né, por ter participado dessas manifestações ali junto e tudo mais, eu tenho a real noção do monstro que foi criado a partir dali. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marquinhos. Qual foi o momento em que você, ali na manifestação de 13, você falou assim, opa, vai dar merda aqui, cara? Foi quando, se não me engano, o 5º ou 6º ato, quando a gente tentou se reunir na Paulista, e dentro dos grupos que estavam reivindicando, né, o passe livre e outras demandas, né, digamos assim, porque depois misturou um monte de questões lá, fora Dilma, fora Temer, fora Geraldo, porque assim, se misturaram vários problemas. Quando eu percebi que pessoas, né, ligadas, digamos, à esquerda, ou de movimentos sociais, ou de partidos políticos, de certa maneira, né, ou coletivos, estavam sendo enxotadas da própria manifestação que era chamada por elas. Exatamente. Foi aí que eu percebi que o monstro foi criado. Então, esses setores mais clandestinos, né, começaram a surgir. Aí eu percebi que esses setores começaram a tomar o quê? As ruas. Sim. Então, naquele momento, eu percebi que assim, já não era mais... já não estava mais fazendo parte do que estava sendo a cobrança lá no início. Ou seja, né, o que a gente teve ali foi uma apropriação de possibilidade. Começou de um jeito, e aí a gente sempre tem os centroavantes oportunistas da história toda, né? E aí foi onde começou aquela ideia de que, pra se dar jeito, porque você lembra disso, cara? Quem tinha feito o aumento dos 20 centavos? Você lembra quem que era o prefeito de São Paulo? Era o Haddad. Você lembra que era o Haddad? E aí qual foi o cartaz que isso daí gerou na mídia? O PT... Que aí você já vê uma tendência. Começou ali.
é lógico, né? A gente tá falando que alguma coisa que já era meio que intrínseco da população, que simplesmente não tinha mídia social para falar ou qualquer coisa parecida. Mas isso já existia, das pessoas se juntarem nos bares e despejar esse ódio todo e tudo mais. Mídia social, e a gente tá falando de todas elas, né? Começaram a ter um papel preponderante nessa história aí da propaganda a favor, da propaganda contra. Aí eu lembro que a gente até brincava, né, mais ou menos nessa época, que começou a ser formado diversos especialistas políticos através das mídias sociais, né, facebookianos. Exatamente. Quando o Marcos trouxe a questão, né, desses movimentos lá de 2013, né, e colocou a questão do apartidarismo, né, vocês colocaram a questão do apartidarismo. Né? Esquizofrenia e como se desenhou essas manifestações, né? Eu vejo que essa ideia do apartidarismo é um mal completo. Da atual o ser humano ele toma partido. O ser humano, por natureza, ele é partidário. É o mal da atual O ser humano política. é um ser político. É um ser político. Já dizia Aristóteles. Tem como. É um animal político. Exatamente. Não existe, né, o apartidarismo, na verdade. Isso é brincadeira, olha, é um discurso que, assim, eu tô falando, eu tô colocando em questão alguns pontos, mas eu não quero assumir qual é o meu A posicionamento. história toda é disso. que você tá pegando um monte de gente oportunista. Sim. Que se esconde atrás de uma... Perfeito. Os caras são oportunistas. Porque quando os caras dizem pra nós, olha, a gente vai ter uma escola agora apartidária. É uma grande mentira. Isso não vai existir em momento nenhum. Porque assim, não existe parcialidade. Não existe. Olha, professores de história, pessoas que conhecem história, nós aqui. Tem como você ensinar história para a pessoa? Tem como você demonstrar alguns episódios da história sem que você não traga política junto? É praticamente impossível. É praticamente impossível. Assim, é impossível. É aquilo que eu sempre bato na tecla, né? A educação, ela tem que te mostrar os caminhos, ela tem que te libertar da sua ignorância. Então, assim, é necessário que o professor faça o exercício, mesmo que às vezes contra a vontade. É necessário que o professor primeiro leia. Não, Paulo sim, Freire, leia. né? Não só pacífico, né? Não só Paulo Freire, mas eu digo. É difícil, né, mano? Porque você vai discutir com essa galera aí. Não, mas posso ser honesto? Mas ó, Paulo Freire assim, mano, não, mas você citou uma coisa interessante. Não, mas você citou uma coisa interessante. 90% de quem fala que o problema da escola é a doutrina Paulo Freireana nunca leu Paulo Freire. É verdade. Não, eles não leem, né? Mas assim... Aliás, assim, só pegando uma parte, não é nem isso. É assim, né, cara? Se você pegar as pessoas que falam que o que se faz na escola, nas aulas de história, é doutrinação marxista, nunca viu aula. Esse cara, ele nunca leu Marx na vida dele. Mas nenhum parágrafo, assim, entendeu, verdade, cara? Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele criou birra de Marx, né? Por conta da mídia. Você pegou na tecla cara boa. como o diabo pras pessoas. Então, assim, aquela entendeu, ideia do caça às bruxas. Só que aí o que eu sou? Eu sou parte de uma população que prefere receber mastigado, que é isso que é a brincadeira toda, velho. Vocês estão na sala de aula. Não é complicado despertar? Não é complicado despertar? Sim, a galera não quer Você pensar, pega e desperta. Eu sou professor também, de uma outra forma. Eu nem tento. Por quê? Porque as pessoas para quem eu dou aula, elas já estão, aí sim, doutrinadas. Elas já estão colocadas. Mas é onde eu bato na tecla sistema, do quê? assim, Por que a educação tem que ser libertadora? Então, assim, a gente tem que, sim, mostrar os caminhos e tudo mais e tal, mas... A gente tem que fazer esse diálogo com as duas versões da história. Porque assim, a história é uma perspectiva. É como você trata ela. Então, por exemplo, não existe, uma verdade histórica. Não existe. Dependendo do ponto que você parte, vai ser sua verdade. Quantas coisas foram refutadas, eram aceitas? O que eu vejo, por exemplo, dentro dessa crítica, que tem muito a ver, por exemplo, com o cenário político que a gente vive, que é essas críticas assim, a escola doutrina, os professores de história, geografia, sociologia, filosofia e companhia de humanas, né? Sempre as humanas, né? Coitada, os professores de humanas são professores de esquerda e estão criando guerrilhas na sala de aula. Eu só digo o seguinte, velho, vá visitar uma escola pública. E outra coisa, vai Holiday. Não, porque assim, a ideia é essa. Quem fala isso, eu só tenho uma coisa a dizer. Vá visitar uma escola pública, vá ver minha aula. Porque aí você pode falar depois, putz, você tá doutrinando ou não. Eu acho o seguinte, eu não sou parcial. Eu sei o que eu defendo, eu sei o que eu acredito. Aqui, o que a gente tá falando já. Mas assim, ao mesmo tempo, eu não vou deixar, por exemplo, de mostrar pro moleque, pra aquele adolescente, pra aquela criança, o outro lado da história. Que às vezes, por mais que eu não ache interessante,
por mim enquanto ideologia, enquanto pessoa, Você tem que eu não mostrar. posso negá-lo. Tá, mas essa demonização do que é esquerda é uma coisa tão maluca, porque assim... É esquizofrênico. É esquizofrênico, porque assim, hoje você tem o quê? Você tem, por exemplo, liberais que tem uma pauta, né, que querendo ou não, alguns liberais, muitos liberais na verdade, né, acabam Em um momento se associando fala, à outro direita e momento tal, não tal. fala, Só que assim, por exemplo, a gente pega em caso, por exemplo, de ditos liberais, que quando a proposta vem da esquerda, ele combate. Propostas que Liberais. o liberal defende. Por exemplo, se você vai discutir, por exemplo, a questão de liberação de drogas, aborto e tudo mais. Cara, o liberal diz o quê? Somos livres, o seu corpo, você é livre, você manda nele. Só que se partir da esquerda, tá errado. Mas se partir da esquerda, tá errado. Mas peraí, é onde eu fico assim, me perguntando, né? Eu percebo que hoje no Brasil, entender esses conceitos e compreender eles e viver eles é totalmente utópico. Tem um Porque teste que diz assim, você é de esquerda? Aí você responde inicialmente, sim, eu sou de esquerda. Tá, então eu vou colocar determinado... Dividir o pão com seu amigo? Não, e outro, eu vou colocar aqui do seu lado um personagem. Sei lá, se colocar o Bolsonaro, você é esquerda pra caralho. Se colocar aqui Marx, você não é tão esquerda assim. Então depende muito do que tá acontecendo. O ali espectro naquele político que momento. você O espectro, segue, porque assim, exato, é onde eu quero colocar. Às vezes tem demandas sociais Você que concorda? todos defendem, que digamos, uma Porque luta da esquerda. cega Só que as se pessoas vier da que não esquerda, convivem. tá errado. Mas veja, dentro dessa polarização. Quando você traz assim, né, existem lá os liberais... Até porque eu quero existem fazer até polemizar agora. a ala Dá pra falar de esquerda e direita hoje em dia? Não dá. No Brasil? Não, impossível. A polêmica aí, a polêmica. Não, mas Não veja, tem nem polêmica. A gente vai chegar... polêmica, vai- a vamos gente- chegar vamos nesse chegar lá. ponto. Deixa ele Vamos chegar concluir. nesse ponto. Quando você traz essa questão, mas aí tem os liberais, tem Perguntinha isso, tem aquilo, nós temos um problema seríssimo. Porque desde o início do nosso processo político, se a gente levar lá no Império, lá, quem são os liberais, né? Quem são, né? Os liberais ali, eles fazem parte de um mesmo grupo que de repente estava aqui na ala dos conservadores. De que repente mudou. eles mudam. E isso hoje ainda permanece nesse sistema. Então, assim, falta representatividade. Total. Né? Então, assim, quando. É o que a gente está falando. quando trazem Começando a falar né, propriamente de 2018 e tudo mais. Representatividade, Brudão. Representatividade. Porque quando trazem essa questão de direita e esquerda, né? Bom, a direita por si só ela tem diversos representantes. A esquerda no Brasil, ela carece. Carece ainda. Carece. E quando problematizam, né, como se colocar a questão do Marx, né, a figura do Marx, que é uma figura também já ultrapassada dentro desse processo, que é uma dificuldade da E aí a né? gente precisa lembrar que ele mesmo disse que o pensamento dele não era acabado. O pensamento dele não era acabado. O pensamento dele deveria sim ser refeito, ser repensado, incluir coisas novas. A gente precisa lembrar que Marx era um cara extremamente simples, velho. Né? Ele era simples. Então ele não. E aí, de novo, a brincadeira da demonização, porque falam de Marx como se ele fosse um imperador, um czar, tá entendendo, velho? Não, mas... Que ele fala a verdade absoluta. Meu, calma lá. Aí o Bruno tava falando agora da representatividade, que é uma coisa que, por exemplo, tem muito a ver com a eleição agora de 2018. Pega lá o Congresso. Do que é formado o Congresso hoje? Quem são os representantes do povo hoje lá no Congresso? Quem são? Quem são esses caras? O que a gente tem hoje lá? A gente tem um bando de gente que vai lá onde você falou. A gente tem latifundiário. Deus, Pátria, família e família. Isso fica bem exemplificado, por exemplo, na votação do impeachment da Dilma, quando na grande parte do discurso de quem ia votar, ele citava a família, Deus e o Paraná. Repete, O Paraná. Pará. repete aquela pergunta que você fez. Não, a pergunta é como que você falou? A pergunta é, dá pra falar, pergunta capciosa, dá pra falar hoje de esquerda e podemos direita falar no de esquerda e Brasil? direita no Brasil hoje? Porque assim, são conceitos que a gente sabe que Podemos falar são da direita, históricos. né? Então, Da mas aí esquerda a que gente tá, não mas se a pode gente falar, define a né? direita é porque tem que ter uma esquerda ali. Na verdade, Porque hoje eu percebo que na política real, quando eu falo política real, aquela que é debatida lá, eu não vejo isso. Não, na verdade, Ali não tem. Eu vejo na não. política ideológica que a gente defende, esquerda e direita. Mas aí é que tá, a gente tá falando do Congresso agora. Ali é política real. Ali é política real. E ali o que diz? A Constituição diz que ali são os representantes do povo. Não diz isso? Pluralidade. Que ali
todas as camadas da Respeito. sociedade, em algum momento elas Por vão isso que a culpa ser é nossa. ouvidas através dos seus representantes. Mas peraí, mas você escuta, por exemplo, do próprio Aí eu vou presidente falar. da Câmara que o povo tá achando que o Congresso é a casa do povo. Exatamente. Aí você pega assim, Se não é a você casa citou do uma povo, coisa cara, que- é o quê? você citou uma coisa que a política ideológica, que é essa política que a gente faz aqui, Que é na base, os caras, né? Que é na velho, eles base, estão né? pouco, independente do partido em que o cara tá inserido ali, eu hoje vejo que os caras estão pouco se Não, fodendo. política real não se importa. Eles não estão nem aí pro que a gente tá falando aqui, velho. Eu vejo um problema ainda muito pior, né? Eu vejo um problema muito pior. É a frase do Malcolm X, por exemplo, né? Eu tô com ela aqui, eu Exatamente. gostaria- Isso aí eu já até sei o que você vai falar. mais, Eu gostaria não, de mais conhecido colocar- como Mal com X. Malcolm X aqui no Por Brasil favor, pra nós é por Malcolm favor, eu X. quero tradução literal. Opa! pessoal de E é inglês tá aqui pra interessante, corrigir. é interessante porque assim, a If it's gente in English, it's Malcolm A X. gente precisa colocar, né, sempre isso à tona e sempre Mas nós trazer esse prefere pensamento, Brasil. porque a gente vê que a dificuldade maior é de entender qual é o papel, Sim. o que é ser oprimido, né, como você é oprimido Gostei. e como você pode Verdade. lutar, Perceber né, essa como opressão você e a pode partir disso criar Aí, mecanismos resistência. de E aí eu resistência, pego, exatamente. depois você citar aí, eu quero complementar Então, isso aí. Aí eu trago a questão que aí vai culminar com a sua citação no início da nossa fala, né? Não há lugar na Terra onde o homem branco possa ir e dizer que criou paz e harmonia. Mentira. Onde quer que ele tenha ido, criou desordem. Onde quer que ele tenha ido, a destruição. Malcolm X. Mal com X. Né? Só para finalizar e sintetizar a minha ideia, quando eu falo isso, é o que eu quero dizer dessa relação. O que qual é o papel, né, desse periférico, vamos assim dizer, né? Porque o sentido da palavra periférico é justamente por ele não ter as condições dentro desse padrão. Da margem, né? Dentro desse padrão econômico para habitar espaços que são considerados, né, espaços importantes dentro da cidade, né, e que ele é marginalizado, Sim, é colocado total. sempre nas extremidades, e ele não consegue se enxergar nesse ponto, que aí entra a questão, né, da sociedade. Mas é o que a gente Aí, está né, falando. aí eu quero complementar o que você falou. A história toda é que você pega. Porra, a gente tá pegando aí, cara, com certeza, a gente tá pegando aí o contingente mais importante de produção, de trabalho, de mão de obra, né? E totalmente manipulado por instrumentos que estão na pessoa e que não tem a cara do vilão. Quando você pega a periferia, não cara do vilão quando o cara tá comprando uma televisão e ele tá comprando a televisão pra assistir um determinado programa de televisão. Da Atena. Um da Atena da vida. É, Política do bem ódio, lembrado, política bem do lembrado. medo, você entendeu, cara? Não O terror, né, o do tempo todo, terror, o terror o tempo todo. A gente tá falando aí, né, porque depois que morre o cara vira Martin, né? Tá falando do Marcelo Rezende. Porra, velho. Pra mim, O cara era um puta pinga-sangue da porra. como diz não fede nem cheira. Não fede nem cheira. Mas- aí o cara vem e fala assim, como que a grande pergunta é, visando 2018, como que em tão pouco tempo a gente faz as pessoas começarem a se ligar de que, velho, de certa forma, tá um pouco nas nossas mãos também, né, meu? Não, tá. De certa forma a gente Não é pode todo- é todo, por entender exemplo. lá que, porra, eu preciso Sim. ouvir, eu preciso ler, Então, né, eu por preciso exemplo, buscar, pegando a eu preciso fala entender, do assim, Bruno, entendeu? com a sua fala inicial, por exemplo, que é uma coisa que. Tudo, ó, vocês verem. A gente falou, citamos aqui periferia, cenário político, a maneira como a sociedade age mediante essas situações. Uma coisa que, assim, né, foi bem lembrado aqui agora há pouco, quando você vai lutar ou você vai questionar essas formas de opressão, digamos assim, porque aí quando você fala em opressão, já vem aquela galerinha do, lá vem o menino. Vocês vêem opressão, blá blá. Só que interessante quando você, por exemplo, se levanta, ergue a cabeça contra certas coisas que te afligem, você já é demonizado como esquerdopata, como, ó lá, já veio feminista, lá veio os LGBTs, já veio não sei o quê, e pra mim isso se tornou um monstro. Um problema sério que, por exemplo, esse ano 2018, a gente vai acompanhar muito disso. Anotem que eu digo, a gente vai acompanhar muita de violência, de agressões, de ações verdade, que vão atingir o quê? na verdade- Grupos que às vezes, por exemplo, grupos
que nem tem uma demanda de esquerda, mas vão ser enquadrada nessa linha de pensamento como se, por exemplo, ser de esquerda é você ser gay, feminista, Já é estereotipar, mas eu sou né? homossexual. É o seu estereotipação esquerdista, do homem. esquerdopado, eu sou maluco Não, mas e tal. isso daí é muito claro. Isso porque é um Mas cara é mesmo. uma necessidade do Brasil, né? Eu acho que o Brasil precisa ele rotular, necessita velho. rotular alguém Então, ou mas algo aí que tá. pra fazer Mas- sentido mas aquilo aí, que eles estão mas é um ponto que eu quero pegar. A história Esse é o toda é ponto. que a gente pega Mas é o tudo ponto que não é, presta Bruno, do estrangeiro. Rafa, Bruno. Rafa, Bruno, mas que é é o ponto que eu estereotipar. quero pegar. É isso que me dá medo. Pensa nos candidatos que a gente pode ter. Agora pensa em quem hoje, e aí eu vou colocar um grande senão na eleitoral ou qualquer coisa parecida. Porque o que acontece? Você pode ter, sei lá, o Lula vencendo as eleições e não adiantar porcaria nenhuma. Porque o povo brasileiro não sabe votar. Quando a gente vai Como pras que é urnas, isso? É, quando a mas gente aí- vai então, pras mas urnas, a gente desenvolve comete isso, um erro, desenvolve a gente isso. comete um erro Interessante. capital. Exato. Né? Comete um erro capital. A gente olha pro executivo, a Isso. gente olha pra imagem, né, do presidente, do governador. Como se e fosse do o poder prefeito. último das É- coisas, é- né? Não é à ele toa que que a gente. decide. Não é à toa que a Ele galera. manda. Não é à toa que a galera vota no Lula e vota no Geraldo de São Paulo. A gente, pra governador. Não, mas a gente Exatamente. erra, na verdade, porque assim, eu não quero A gente nem não falar do entende como é que executivo. funciona a nossa própria eleição. A máquina política, né? Exato. Na verdade, Falta de educação. a falta de entendimento na hora do Exato. voto e voltar para votar em cargos importantes, que são, na verdade, os mais importantes, que é do Congresso, que é Senado, que são os deputados, seja estadual, Vereadores, federal, a os porra vereadores, toda, tá ligado? né? Não se vota com coerência. Não, né? não existe. É, Não existe. Existe sim, pegar um papelzinho, escolher o cara ali porque achei ele bonitinho, né? Tem um Cara, número fácil pra pra eu mim, decorar, isso. eu voto. Pra mim eu é não tô maldade votando. pura, eu vou votar Eu não na tô legenda, votando. tá entendendo? Eu Vou não tô votar na votando. legenda, Eu não tô velho. votando assim por conhecer o histórico desse cara. Por exemplo, o Bolsonaro tá aí 3 décadas, mano, no Congresso. E o que quantos, que ele fez? quantos projetos ele aprovou, velho? Ó, por exemplo, Pelo amor de Deus, mano. aqui uma enquete rápida. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, como candidatos para esse ano. Só para vocês terem uma ideia. pré-candidatos, né? né? Os pré-candidatos, né? Olha o cenário que vai ser constituído, né? Quando chegar lá em agosto, se não me engano. Não é agosto ou é setembro? Não, começa a propaganda política. Não, a eleição é Não, outubro. Outubro. Então, ó, a gente tem. Propaganda política. Até junho eles têm que estar determinados pelos quem são pelos partidos os candidatos. políticos. Quem são os então candidatos? a gente tem, ó, possivelmente Lula pelo PT, Jair Bolsonaro pelo PSL. PSL, né? Que agora ele Agora mudou, ele né? mudou. Porque Geraldo Alckmin, que esse me preocupa muito mais do que qualquer um desses outros que eu já falei. Geraldo Alckmin. Chuchu, o picolé de chuchu. Marina Silva pela Rede, que eu nem conheço essa fede nem rede. cheira. Ciro Gomes pelo PDT, que virou uma modinha também, né? Mas bom, PDT, depois a gente já fala é. dele. Ciro Gomes, Manuela Dávila, do PCdoB. Né? Essa eu não conheço. Só tinha que Nunca tirar ouvi esse PC falar, aqui, velho. porque não comenta bem, mano. É do B. É do Álvaro B. Dia do Podemos. Eu nem sabia que existia essa legenda. Se Podemos aí a partir do João Almondel, do Novo. Quem? João Almondel, do Novo. Do PSOL a gente tem 5 pré-candidatos, no caso Boulos, Luciana Genro, possivelmente. E do PSC você tem Paulo Rabelo de Castro, se não me engano, acho que ele é pastor, né? Posso estar enganado, né? Depois procurem aí. Henrique Meirelles do PCD. Tudo bem que esse que eu tô falando agora, eles têm uma menor proporção. São os né? coadjuvantes, Dentro né, cara? Porque assim, no final, se divide no quê? Em 2 grandes partidos. Né? Você tem lá o PT e o PSDB, com o apoio. E aí, do PT, aí é aquela coisa. A Quem parada tiver que o apoio mostra do PMDB. que esquerda e direita não existe no Aí Brasil. é onde eu bato na tecla. Coligações. Aí eu pergunto pra vocês. Essa porra das Aí eu coligações. pergunto pra vocês. Vocês viram aí que vocês viram as Esquerda e opções. direita- Não é que a esquerda e a direita não exista. Na verdade é que a esquerda não consegue trabalhar de uma forma unificada. Não, isso é interessante, mas é que tá. Porque Mas- como a direita consegue fazer isso muito bem. Tá, mas o que Pra que é direita, fácil pra direita pulverizar mas- do jeito aqui é mas- suave. Não, mas é suave. que tá. Fácil. Mas Você sabe por quê? qual é essa Porque direita passa, que você tá? passa, Essa direita. Passa, sei lá, qualquer candidato da esquerda ou da pseudo-esquerda, o cara vai ter que lutar horrores pra fazer uma coligação aqui ali. Agora você sabe, velho, que se vai o Bolsonaro pro segundo turno, você sabe que a galera do Alckmin vai votar no Bolsonaro. Você sabe que a galera. Você tem ali um. Da Marina Da Marina vai vai votar no votar. Bolsonaro. Você tem ali um espectrozinho. A gente viu isso em 2014. A Marina, ela nasceu onde? Ela nasceu no PT, brother.
Não, ela Fez é a cria, vida. ela É cria do PT. Aí ela entrou no lugar lá do Eduardo Campos em 2014. Ela Que teve... virou um fenômeno depois da morte dele. Exatamente. Né? É surreal. Aí o que aconteceu depois? Mas é a mídia. Mídia. Totalmente. É surreal. Transformaram ele Midiático. num herói, né? Do dia Eu pra assisti, noite. é interessante, né? Não sei se. Então, mas é assim- cabível citar isso. Eu tinha assistido a entrevista dele antes de morrer, entendeu? Quando eu acordei de manhã que falaram que No o dia cara que ele caiu, morreu. falei, caraca, velho, o cara era tão ruim que até o meu caiu. Não, o cara. Piadinha foi, Então, aí pega a Marina. O cara era Aí ruim, quem- velho. O cara aí era eu ruim. lembro em 2014, porque vira e mexe tá aparecendo aí, as pessoas que apoiavam lá, aquele que não deve ser nomeado. Tudo com vergonha hoje em dia, assim, entendeu, velho? Eu queria saber, mano, se esses eles vão ser. Mas aí eu pergunto, volto, aí eu parto, imbecil, né? aí eu parto do início da conversa. Dentro do cenário que está colocado para os possíveis candidatos. Como que, né, nós, por exemplo, a gente tem muito claro nossos posicionamentos que a gente vai fazer, né? Por exemplo, cada um sabe o que vai fazer no dia da eleição e tudo mais. Agora a questão é como lidar, na verdade não é nem lidar, é como encaixar isso dentro de um contexto maior, no contexto nacional, e mostrar que não existe só essa polaridade, que existem outras alternativas. Mas a questão é, existe uma alternativa que está colocada? O que eu acho é que. Porque assim, eu sou preocupado com isso. Parece que assim, só tem duas opções. Vocês podem concordar ou discordar de mim, mas eu acho que é só uma coisa. E eu vou colocar isso assim direto. É muito menos sobre o presidente da República e é muito mais sobre em quem a gente vota para deputado e em quem a gente vota para senador. É muito mais isso do que o presidente da República, assim, velho. Porque assim, o que o impeachment da Dilma demonstrou pra gente? Um exemplo para responder essa sua rapidão, o que o impeachment da Dilma respondeu pra gente? Ele deu uma grande resposta para a sociedade nacional como um todo. São seus representantes lá. Quem manda é o legislativo. Pelo menos no Brasil atual, quem tá mandando é o legislativo. Não atual, A gente né? tem um STF foi assim, né? ridículo. Não, mas ligado? ele mostrou pra que ele tá lá. Mas desenvolva. Quando você traz essa questão, né, tipo, e aí eu vi o Rafael colocando essa fala de que é o legislativo, né, Sim. a nossa maior dificuldade de entender a importância dele. Porque não tem como né, você votar dentro num desse cara que é cenário popular e pôr um político. latifundiário de deputado. Mas aí, talvez se a gente, né, fosse Descarado radicais, da vida, né, tá se ligado? nós fôssemos radicais e estabelecêssemos, né, 2 pontos partidários, direita e esquerda. Sim. Eu acho que talvez seria mais fácil para a gente trabalhar esse processo de votação para esses cargos legislativos, porque você teria um entendimento melhor Sim. do que eu sempre falo que essa, né, pluralidade política, essa, né, pluralidade partidária... Esse amontoado de problema. informações é muito problema. ruim isso aí. É um problema, porque assim, o cara aqui da periferia, ele não vai olhar lá o histórico desse partido pra entender qual é o papel desse partido. Não, ele não vai, ele vai Hoje olhar o cara, personagem. Brunão, É? pra entrar pra um partido, ele tá pouco vendo qual que é a história do partido. Ele não tá ligando qual que é a história do partido. não. Ele não quer saber quais foram as lutas, Mas no que o partido fez, o deixou de exemplo da fazer, assim, Marina, entendeu? é o velho? exemplo da Marina. Quando oportunismo, vocês trouxeram a questão da Marina, eu acho até interessante isso, porque assim, é cria do PT. Mas o que fez ela sair do PT? Briga. Briga por quê? Porque ela poder. queria cargo, velho, dentro. Ela Lógico, queria, mano. né, ser uma candidata de Mas nome. aí eu E volto- Queria mais expressão. Aí eu não volto, conseguiu. aí eu volto pra questão da a política real. Essa é a política real, meu truque. Né? Todos esses discursos, a gente faz aqui na base. Quando já tá lá em cima, já tá na cúpula, isso é de Marquinhos, fundo, eu meu posso falar um irmão. bagulho pra você, velho? Nem na base a gente faz isso. Não, eu digo a assim, gente defende cria na entre base. nós, porque, Mas a velho, política real, ela esquece o que todo me- esse o background que e fala assim, vamos governar. O que me apavora, velho, o que me dá vontade de mandar o mundo parar e descer, tá ligado, velho? É se a gente cometer os mesmos erros na hora de votar no Vai errar de legislativo. novo, mano. Porque se a gente errar de novo, mano, não vai adiantar Gente, porra nenhuma. vocês acham velho. que aquele eu vou congresso muda? trazer de novo. Não, eu vou trazer muda. de novo um dado histórico. De 1964 a 2014, né, que foi o ano da última eleição, que colocou esse congresso aí maldito, que se tem mais de 60% do congresso, né, Bancada BBB, conservadora. velho, isso é louco. E aí o que eu acho mais problemático para um Estado laico,
Ah, o Estado laico. Para o Estado, uma bancada evangélica e ainda o mais absurdo, não sei se vocês Isso aí que o Bruno tá falando acompanharam. não vai nenhum tipo de Não, ofensa a você- quem não, é evangélico. Não, sim, certo? isso vai longe. A gente tá Você pode falando, ser o que você a gente tá quiser. falando Não, isso, velho. A gente Não tá falando entra na religião. É isso, Não, entra não na é religião. A partir do momento que você puramente tem, político. A partir do momento que você tem o Partido Total, Social político. Cristão, Social cristão. já mostra que assim. Porque o que diz tá o errado. Estado? Qual Mas que é o não tá preço? errado você ser cristão. Aí é um Não, problema seu. O preceito do Só- Estado laico é que ele abarca todas as fés, velho. Você Sim. pode ser o que você quiser e você Por vai isso que é ter importante- Do quê? de ser o que você quiser. pode ser o que você quiser dentro do segmento religioso, porém Não a coloque isso na religião ela jamais pode ter acesso, né, Ao Estado. ao Estado. Nunca. Pra entender, né, quando a gente tá falando da esquerda, a gente tá falando desses personagens, a falta de representatividade, mano, eu não tenho povo. Eu não tenho povo. Eu tenho uma classe social que, assim, cresceu, Temos burocrata. né? Cresceu no meio dessa... Ideologia? Mas não, a parada essa não é ideia. ideologia, né? Eu acho que ele cresceu no meio dessa gama... no meio dessa gama... Eu acho que é muito, ao mesmo tempo que é fácil, é complicado. Eu acho que, a gente como esquerda, a gente deveria bater mais na tecla de consciência de classe, acima de todas as coisas, velho. Eu não. Mas é que tal? Não adianta não atingir a acha, consciência velho? de Não, classe, eu acho, mano. não, Eu ó, acho, ó, mano. por exemplo, eu vou problematizar e vou trazer uma polêmica pra vocês, né? Eu, enquanto preto, Ih, começou. agora o negócio ficou Olha o bom. mimimi. Agora ficou bom. Eu, Mimimi, enquanto mimimi, preto, mimimi, eu, vai enquanto começar a preto, choradeira? eu, enquanto preto, posso afirmar com convicção, a sociedade de classe, na verdade, eu não participo dela. Eu não participo. Mas deveria. Não, não, porque ela não me representa. Mas Sim, Ela mas não me deveria. representa. No melhor dos mundos você não teria que ser não, representado. Sim, Acho que sim. tá Mas falando. você faz parte aí dela que enquanto tá. sociedade do capital. Não, Querendo ou não, você tá tem- inserido, velho. Eu tô inserido nela, mas ela não É me que você tá- representa nesse processo de luta. E é isso Sim. que eu quero deixar claro. Então, assim, e aí entra... Tá dando de Foucault aqui, mano. Não. É, Sabe por quê? Porque se Mas quem é? Aí a Quem gente é tá o- vendo né? uma coisa que. Mas eu tô apontaram entendendo pra onde nós. você quer chegar Eu com isso. entendo o que você tá falando, corroboro da opinião, mas o que eu tô falando é que assim, cara, a gente fica muitas vezes numas de a esquerda. Velho, não é a esquerda, é o povo, mano. Você tem que pegar o povo carente, Quem é esse o povo. povo? Aí é que tá. Quem é esse povo? Qual é a Aí maioria é que desse tá. povo? Quanto tempo a gente teve pra descobrir isso aí e velho, não descobriu? A questão é, qual é a maioria desse povo? Num país que... Mano, num país que teve praticamente 400 anos de escravidão. Sim. Foi Que o não último país. consegue ver... Criado, que não foi o consegue país ver. criado com a maior migração não Foi espontânea nossa, da história, tá é, ligado? assim, velho? um país que foi criado à base da escravidão. Um país Que que vive não 30 consegue, anos de democracia, um hein? país que não Queria apontar consegue, isso. um país Não, que não mas- consegue, Não. não consegue tirar Perceber ou- que existe perceber uma que dívida existe o histórica, racismo, lógico. não consegue, Ah, não consegue isso aí é perceber escroto, que escroto. então essas questões tem que ser parada. Então quando eu falo assim Precisa que, de representatividade. quando eu falo que o preto ele não se enquadra dentro dessa sociedade de classe, é porque ele não tem essa representatividade dentro dela. Posso Mas polemizar? por quê? Pelas demandas Deixa eu polemizar do próprio, aqui. do próprio Deixa eu preto, polemizar do próprio aqui. negro, no caso. Não, falando, representa as demandas do preto, O que digo você assim. me diz? A maioria dos pretos, eles estão ligados de que isso precisa mudar? Antes de você fazer essa pergunta, Eles estão entendendo, velho, É. que, velho, a luta é muito mais. Sim. É muito mais direta. O Não, embate porque é o preto muito é mais direto. colonizado. Então, mas aí deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Então vai. Não, é pra você mesmo. Só define pra galera entender por que a gente tá utilizando o termo preto, Isso. preto e negro. E não porque- negro, é. né? Porque senão eu vou falar, lá, preconceito. Então define aí por Não, que o preto ou o negro são conotações. Bom, então, primeiro que a palavra negra, ela me remete sempre ao negativo. Coisas negativas. Né? Então, só para citar uns exemplos, lista negra, buraco negro, quadro negro. Negativo. Né? São coisas extremamente Negativo. negativas, né? O negativo da. Negociar. Então, e também entra na questão de usar a palavra denegrir, né, de uma forma Isso, totalmente errada no nosso vocabulário, né? Completo. E o preto, na verdade, é a minha essência. Se é o branco, é preto. preto, exato. Né? Então, o termo aqui utilizado é preto, porque o preto é o que preto define é preto. um grupo. Preto é preto.
É a identidade. Ó, É a vocês estão identidade, escutando é aí, a ó. Se identidade você escutar cultural. preto, é negro e tamo Ninguém ali. tá, ô, Claro cuzão, que ninguém se a tá gente- sendo racista de É. chamar preto, Né, tá então, ligado? lógico que se a gente usar o termo Você negro tá também não é errado. Pelo contrário. Né, uma vez eu escutei numa palestra que também, assim, o termo negro não é errado, mas Não é errado porque Dependendo ele foi construído foi dentro construído. dentro da população brasileira, né, um entendimento do que é ser preto, o preto foi construído nessa narrativa do negro. Ah, o negrinho. Eu posso né, pegar, eu posso É o pegar, dócil. que eu é- posso que pegar é- um negro dócil. eu que posso é pegar uma um fala pouquinho que colonial. é próximo. Você pega lá nos Estados Unidos, você tem a palavra negro, que é completamente pejorativa, tá ligado, velho? E aí gerou um coloquialismo, o niga. Um de nós aqui no Brasil, se tornou, e assim, é uma percepção que eu tenho minha. É errado você chegar pra um cara e falar assim, ah, negão, não sei o que lá. Eu acho isso aí. O cara tem nome, tá ligado, velho? Por mais que Tem você apelido, tenha né? ali, Tem nome. por mais que você tenha ali uma proximidade, uma camaradagem com o cara, mano, é aquilo que o Bruno tava falando. Tem certas coisas que historicamente a gente precisa resolver, tá ligado, velho? Se não resolver, fudeu. Lá nos Estados Unidos, se você chama em qualquer situação, você pode ser amigo do cara e você chegar assim, ó, yo, nigga, você vai apanhar, velho. Horaci Nogueira ele coloca, né? Horaci Nogueira, pra quem não sabe, é um sociólogo, não, antropólogo. Horaci Nogueira ele faz uma citação interessante, né? Qual é a diferença do negro americano para o negro, Negro brasileiro? brasileiro. Isso é importante. Primeiro que o negro americano ele tem ideia de onde ele veio. Sim. E ele ressalva isso Malcolm muita X. veemência, né? Que é a X. ideia de voltar à África, a ideia de lutar, né? Pela sua história. Malcolm X dizer o branco vai fazer o mal Sim, e vai fazer o mal e o Malcolm acabou. X, tá ele ligado? queria criar um estado negro nos Estados Unidos, ele não queria nem voltar. Ele falou, não, a gente vai ficar aqui. E a questão. Já que a gente foi Na época do Elijah Muhammad. isso aí. E a diferença no caso pro Brasil que assim, só pra né, Contextualizar. sintetizar, nos Estados Unidos nós falamos da questão da origem, Sim. né? Eu sei da Da onde eu viemos, enquanto né, preto, velho? eu sei de onde eu venho, eu sei o que os meus antepassados fizeram para dar sentido à minha vida, que aí a gente vai entrar naquela expressão africana que é um Ubuntu, né? Isso. Sou o que sou por conta dos Daquele meus todos. antepassados, né? Por Enfim. conta própria eu não sou. Eu não sou nada, conceito né? E no Brasil não, no Brasil a gente trabalha por marca. Então quando a gente vem falar do racismo no Brasil, a gente traz a questão da marca. Então você não é racista apenas pela questão da cor. Você é racista pela forma de falar, pela forma de pensar, pela forma de andar, pela forma de agir. Que é pela historicamente forma... construído. Você entendeu? Então, mas entra a questão dos 400 anos de escravidão. E É se você histórico, pegar né? uma coisa que é extremamente complicada, até, sei lá, fim dos anos 80, anos 90, a gente aceitava, velho. Não, era Uma normal. porrada de piada pejorativa. por isso, por exemplo, o pessoal fala assim, É o mito da democracia mito da racial. Mas assim, racial, não fugindo Não muito. é Eu quero- racismo. não, Mas eu acho é, assim, velho. a gente tá fugindo de uma outra situação, porque a gente já tá discutindo essa questão social. Né? A questão é, dentro desse panorama político que tá colocado, Não que a gente tem tava discutindo, representatividade, não tem representatividade. Então a gente já deixou, a gente já Gente, percebeu isso, já declara. Mas a não. questão é, Ah. o que podemos esperar pós eleição de 2018? Eu vejo que, bem ou mal, a gente teve algumas melhorias em diversos aspectos da vida social que demorou, foi fruto de luta, foi fruto de discussão, resistência. E ainda que uma resistência muito pouco ferrenha, mas ainda assim resistência, a gente está vendo as coisas nos últimos... Do golpe para cá, a gente está vendo as coisas se destruírem. Um golpe parlamentar, hein? Um golpe parlamentar. Não é o golpe tradicional. Não é o golpe, parlamentar, é jurídico. A gente foi tão à frente do tempo que a gente inventou um É um golpe golpe jurídico, velho, jurídico. E a partir desse golpe, as coisas todas, o pouco, né? Porque a gente ainda, imagina, eu faço um paralelo assim, cara. Se tivesse seguido o sentido normal das coisas, a gente ainda teria muito pelo que lutar. Aí o pouco que a gente conseguiu, a gente tá observando, a gente tá assistindo a destruição. Aí eu jogo o desafio. completa de tudo. E aí aí é aquilo que eu te falei. É o que eu queria que acontecesse e o que eu acho que vai acontecer agora em 2018. Eu acho que sim, cara. A gente vai votar errado de novo em 2018. Isso é sem sombra de dúvida. A gente vai votar essa brincadeira da representatividade. Brincadeira é um termo. Não vai acontecer. Não vai acontecer.
Porque é tão complicado de você querer que as pessoas doem um pouco do tempo. E aí, assim, não vai nenhuma crítica que a gente tá falando, né? Às vezes o cara, ele não tem tempo mesmo, meu. Porque se ele não trabalhar 12 horas por dia, ele não come, você entendeu, velho? Porque se ele não... A necessidade fala mais alta, né? Exatamente. Então, Como é que é? acho- Como é que fala? Como é que fala? Daí, Como é que isso daí diz? não Ideologia é... não enche barriga, né? Isso daí não é um problema, isso é um projeto, velho. Você Não, entendeu? é um projeto de Isso é um nação, projeto. Isso daí não é uma coisa que acontece como contingência de coisas fora do padrão. Não, isso é um projeto. Então, velho, é complicado porque eu acho que vamos Bom, voltar errado de novo. Mano. Então, já que a gente chegou nesse ponto, aí, né, vamos então fazer o fechamento, né? Porque senão também vai ficar aí muito longo e tal. E a gente fala pra Não, caralho. a gente fala pra caramba e o bagulho vai ficar doido. Então, assim, Bruno, né, últimas considerações aí sobre tudo isso, digamos assim, o que você aguarda aí, ou sua esperança pra esse ano aí? Esperança. Pô, a falta Esperança. Ou a falta dela, né? Nossa, esperança é um ponto de interrogação, Boa. 3 pontinhos, né? É positivo ou negativo? Faz suas considerações aí, depois o Rafa faz. Eu vejo 2018 assim como um ponto crucial para a decadência política, decadência econômica e social brasileira. Caramba, tá sendo apocalíptico, hein? Mas é. E explico por quê. Né? Na atual conjuntura política, a falta de representatividade é muito grande, porque nós estamos caindo no ponto de canonizar, né, algo que já aconteceu, Sim. como uma ideia de que pode melhorar, né, o que está aí. Tá quase bíblico o negócio. Velho. Isso não vai acontecer, né? Eu me assumo enquanto lulista, né? Porque eu não eu me assumo Sabia, eu enquanto senti uma veia lulista aí. Porém, eu não vejo ele como o Alternativa. salvador. Não existe. Ele não é salvador de nada. Contradição agora? Não é contradição. Eu assumo o meu ponto. Eu sou lulista, cara. E eu sou, né? Devido a essas políticas sociais dos Sim, né, entendi. 14 anos. Que é o ponto eu sou pacífico fruto de disso, que as coisas né? melhoraram. Pra Eu você sou não fruto vê ele como disso. alternativa. Eu não vejo ele como Nesse contexto. solução. Solução boa. Né? Eu não vejo ele como solução. Por quê? Ele sozinho Não vai não fazer vai nada, nos é o que a gente salvar, tava falando, né? quem que a gente vai botar? Então, o nosso erro está em não entender a importância do legislativo. O nosso erro está em não entender de 3 poderes. Sim. O nosso erro está em não compreender qual é o nosso papel. Como o Brasil né? funciona. Né? Qual é o nosso papel dentro dessa sociedade, dentro dessa política. E o meu maior medo, velho, é que essa apatia, essa acefalia que toma conta, né, que toma culpa conta do Zika da vírus. mentalidade do Zika povo virus. brasileiro, ela Culpa da Umbrella permaneça, Corporation. que ela permaneça e que ela ganhe ainda mais força, Sim. uma forma negativa, infelizmente, e que Esse isso ano, né? vai afetar diretamente, né, mais o mais humilde, Boa. né, o mais necessitado. Por exemplo, nós tivemos diversas políticas afirmativas, Sociais. né, políticas sociais que trabalharam para mudar esse imaginário, para mudar essa mentalidade. E o que nós conseguimos comprovar é que, diante de tudo que nós conseguimos conquistar, ainda existe uma elite que não aceita, existe uma casa grande que não consegue olhar para mim de igual para igual, né? Já que o primeiro artigo da Constituição já aborda justamente isso, que Igualdade, todos nós somos iguais perante a lei. mas que infelizmente a lei que é um não é conceito igual. liberal. Então, mas a lei não é igual para todos. Ok. Né? Então a gente tem visto isso através do golpe, a gente tem visto isso, aliás, nós vivenciamos isso cotidianamente, né? Porque nas periferias é isso que acontece, a lei que é colocada não é uma lei que representa É a lei do todos, cão, né? É a lei do interesse, né? Do interesse da casa Talvez a lei grande. do silêncio, a lei do cão, e- talvez. E isso se torna um problema. Fechou. Esse é meu ponto. Esse é o ponto, Rafa. Pra Considerações mim, aí. Pra mim é sobre o que eu quero e é sobre o que eu acho que vai acontecer. O que eu quero é que as pessoas comecem a ter um pouquinho mais de cuidado na determinação, que a opinião ela seja um pouco mais embasada sobre algo que eu estudei, que eu entendi, e muito menos embasada no que o, sei lá,
o Bonner, a Sherazade fala. Porque o que eu vejo é que o Brasil, ele a gente discutiu bastante isso daí, ele desde essa eleição, um pouquinho antes, um pouquinho depois de 2014, a gente começou a trabalhar bastante e de uma maneira muito perigosa com a política do medo. O medo ele gera sensações, ele gera necessidades no povo que de uma maneira humana ele não teria. E que reverbera em violência, né? Mas é uma necessidade da direita, né? Exatamente. É uma necessidade da direita empregar o medo, porque senão ela não consegue colocar em prática os projetos dela. Né? E aí o que a gente está falando é que eu quero que totalitarismo, você, exatamente, eu ia falar isso agora. Eu quero que você tome cuidado, que está ouvindo a gente, sei lá quantas pessoas a gente vai alcançar, mas quem quer que a gente alcance, a gente tá cagando regra, né? De jeito nenhum. O que a gente tá querendo é que você discuta de uma maneira um pouco mais calma. Que você não tenha uma ideia pré-concebida, e pior, quando você tem uma ideia pré-concebida em algo que você não conhece. Sim. A gente tava falando um pouquinho antes aqui, a gente tá falando, hoje em dia é um termo muito em voga, né? Então assim, se tem um início para você basear a sua opinião, pesquisa o que é nazismo. Pesquisa o que é o termo reacionário, você entendeu? Pesquisa um pouquinho Como funciona a política brasileira. Como funciona a política brasileira. Como funciona o Estado eleitoral. Se o presidente da República realmente detém todo esse poder que você acha que o presidente Entendo da República um pouco do seu país, né? Certo, cara? Agora, representatividade para os pretos, para as mulheres, para os gays. A gente, só alguns dados importantes aí, né? O nosso Congresso hoje ele é dotado, 85% de homens, mais, um pouco mais. Grande parte dessa porcentagem aí é evangélico, grande parte dessa porcentagem defende interesses de latifundiários, de empresários, grandes empresários. E que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Então assim, né, cara, esses caras, eles realmente defendem entender um pouquinho o que é Estado laico. Então são alguns pontos que para pensar, você vai começar a entender que a vida política no Brasil ela é mais complexa do que o que você pensa. E se você não participar da vida política no Brasil, velho... Não estou criticando a religião, mas ao invés de ter a Bíblia como livro sagrado, use a Constituição. Porque pelo menos você vai compreender. Você é um herege, você não pode fazer vai compreender e aí... aquilo que você pode, aquilo que você deve. Eu acho concordar. que, por mais que soe pedante, mas é importante dizer que a Constituição é o livro que dita como que nós convivemos aqui. A nossa vida enquanto cidadão. Eu lembro que desde menininho eu lia alguma coisa para emenda constitucional. A Constituição é para ver como é que a Constituição está hoje, com todas essas emendas constitucionais desde 1988. Não, nessa época eu li a Bíblia. Se a Constituição era um livrinho de aproximadamente 100 páginas estourando, hoje ela tem 1000 páginas. Então é assim, cara, meus votos para você é que você faça... Vamos lembrar, tem Copa em 2018. Não cai na besteira, é isso. Não se anula pra política. Não se anula de Copa do Mundo. Isso aí é política de pão e circo. E eu posso falar uma coisa? Não põe circo, problema. É um projeto que a eleição ocorra. Seja grandes eventos, né? Velho, eu adoro futebol. Marquinhos tá ligado. Amo. Vou falar Esporte Recife. Eu não vou falar meu time aqui, né? Só vou dizer... Corinthians. Essa parte vai ser editada, vai ser cortada. Tá? Mas isso não faz quem eu sou. Eu posso ser São Paulino, posso ser a porra toda. Boa. Não faz quem eu sou. Não vira as costas pra política, galera, por favor. É isso. Bom, aí, obrigado Bruno, obrigado Rafa aí pela esse papo aí que, pô, rendeu, hein? Eu achei que não ia render tanto, mas rendeu pra cacete. Galera, então pra concluir aqui é o seguinte, né? Dou aqui saudações aos companheiros de bancada, né? Obrigado pelo convite. Rafa, Bruno, que vão estar aí na próxima aí e tal. Os próximos blocos a gente vai estar definindo aí um assunto, um tema e tudo mais. Espero que vocês gostem, escutem com carinho, com atenção. E o que eu torço pra 2018 é o seguinte, cara. Eu acho que vocês pautaram de uma maneira, mas eu vou usar só uma palavra. Eu espero mais tolerância. Né? Não é porque alguém pensa diferente de você que ele é pior do que você ou melhor do que você. Posso falar, não é nem tolerância, é respeito. Porque tolerância tem muita, tem um limite, tem muita, né? Não, eu te tolero, mas eu não gosto de você. É a mesma coisa assim, tolerância. Eu ligo muito a ideia de amor. Boa. Eu ligo muito a ideia de amor. Pô, você não pode forçar a pessoa a te amar. Agora, te respeitar, ela é obrigada, assim, entendeu? Boa pela correção. Mas que define é isso. Então,
respeito, tá ligado? Porque assim, independente dos posicionamentos políticos, do que você acredita, que você acha que vai ser melhor pra esse ano, dentro do seu voto ali e tal, né? Faz aquilo que o Rafa falou. Tome cuidado, preste atenção. Vá, procure, estude, pesquise, leia. 2018 não é o ano do siga, cuidado, bro. siga simplesmente, né? Eu falo assim, né? Não siga simplesmente postagens, fontes aleatórias, É o ano da sem, justiça mesmo. Né? sem, como posso falar, tipo, sem fundo. E o que eu desejo, na verdade, para esse 2018 é isso. Que tudo dê certo para todo mundo. Claro que sabemos que vai ser um ano problemático, um ano de muitas divergências, só que lembre-se, o seu amigo por pensar diferente de você, ele não é seu inimigo. Sim. Ele continua sendo seu amigo pensando diferente. Só isso. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Espero que vocês gostem, né? Curtem, compartilhem, mandem pra galera. E, né, vou fazer esse podcast aí bombar aí no Brasil aí, porque o bagulho vai ficar louco esse ano. Vai Valeu. tocar internacional? Não, eu sou comunista, cara. Valeu.